Nossa revisão para o exame será baseado nesse guia oficial para a prova do OCJA, atualmente chamada de Java Programmer 1. Nessa primeira parte, no primeiro capítulo, nós vamos ver os seguintes objetivos: estrutura de uma classe, o que são e para que servem os pacotes, e como utilizar imports em nossas classes. Falando um pouco sobre pacotes, o que vem a ser pacotes? Pacotes são containers para classes. A declaração de um pacote, caminho ou estrutura, ele demonstra a estrutura de um pacote, ele demonstra a estrutura onde que estão os arquivos .class gerados pelo seu compilador. Nós vamos ver isso na prática. Temos um projeto aqui no NetBeans chamado OCJA. Vamos criar um novo pacote. Vamos criar já na convenção, que é do domínio reverso. Bem, foi criado aqui um pacote br.com.juliocnsouza.cja. Nós vamos olhar a estrutura de arquivos geradas por conta desse pacote, logo depois de inserirmos uma classe dentro dele, e vamos notar que a cada ponto é determinada a estrutura de diretórios, ou seja, existe uma pasta br que contém uma pasta com, que contém uma pasta Júlio Cn Souza, que contém uma pasta OCJA, que no caso vai conter aqui a classe que nós vamos criar. A classe Hello World. Vamos ver isso no nosso diretório. Vamos agora entrar aqui no diretório do nosso projeto, o CJA. Vamos dentro da pasta crc de source, main, que é a principal, e vamos usar os... No caso aqui nós temos os códigos Java e temos o source aqui também. Note bem a estrutura que foi criada pelo NetBeans de acordo com o pacote. Dentro de Java nós temos uma pasta br, uma pasta com, a pasta Júlio Cn Souza, a pasta OCJA, e dentro dela nós temos a nossa classe Hello World. Nomes de pacotes devem sempre estar em letras minúsculas, separando sua estrutura por pontos. E se caso tivermos um pacote que tenha um nome composto, esse mesmo deverá ser feito separado por um underline. Vejamos aqui um exemplo. Criar um novo pacote aqui dentro. Pacote capítulo 1. Esse é um valor, um formato aceitável para pacotes. Então tem que ter letras minúsculas e, se for nome composto, usar um underline para separar as palavras. Dentro de cada arquivo fonte, nós podemos ter apenas uma declaração de pacotes. Podemos ter nenhuma declaração de pacote também. Aí cairia no caso do pacote que já chamamos de default, que seria o padrão que vem. Mas é extremamente recomendado que você coloque as suas classes, organize-as em pacotes. Não poderíamos aqui, em um momento algum, tentar aqui colocar um novo pacote aqui dentro. A declaração da classe. Vamos ter um erro de compilação. Então, os pacotes somente pode existir uma declaração de pacote por cada arquivo fonte. Bem, falando um pouco agora sobre a estrutura de uma classe, vamos apagar esse comentário aqui. Toda classe começa com a declaração de um pacote, caso ele haja um pacote. Depois nós vemos com a declaração aqui da classe. Dentro de uma classe, nós podemos ter variáveis,
E também podemos ter métodos. Porém, em orientação a objetos, nós precisamos criar objetos em nossas classes. E muitas vezes, esses objetos que nós utilizamos, eles vêm de outros arquivos fontes, outras classes externas. Como nós podemos fazer para poder utilizar? Vamos, no caso aqui, chamar apenas um método. No caso aqui nós estamos acessando uma classe externa que tem um método que para mostrar uma caixa de mensagem, que é essa classe JOptionPane. Para podermos utilizá-la, o NetBeans aqui ele fez automaticamente, ele fez um import dessa classe. Então, os imports servem para incluir classes externas dentro do nosso código para que possamos utilizar os seus métodos, criar objetos, instâncias e assim por diante. A estrutura básica de uma classe, já aproveitando essa deixa, é basicamente essa. Declaração do pacote, entre a declaração da classe e a declaração do pacote, os imports, e preferencialmente, para poder deixar uma ordem que fique mais legível, primeiramente as variáveis, depois os construtores. No caso, estou colocando dois construtores aqui para essa classe. Todos os dois construtores dessa classe, ou quantos construtores você precisar. E se não tiver, que no caso não tiver nenhum construtor default, como esse aqui, será criado pelo seu compilador automaticamente. E logo em seguida, os métodos. Essa é uma estrutura básica de uma classe. Falando um pouco agora sobre as convenções para nomenclatura de estruturas em Java. Por exemplo, nós temos convenções para nomenclatura de classes, de variáveis, de métodos, interfaces, variáveis de instância, variáveis estáticas, parâmetros, variáveis locais, parâmetros genéricos, constantes, enums e também os pacotes. Os pacotes nós já comentamos, né? Todos eles em letra minúscula, e quando for um nome composto, separados por underline. Para classes e interfaces, sempre começando com letra maiúscula, usando camel case para nomes compostos. Para variáveis e também para métodos, sempre usando letra minúscula, e quando o nome for composto, usando camel case. No caso, se tivéssemos aqui uma constante, uma constante aqui inteira, o correto, a nomenclatura, é ser tudo em letra maiúscula. Essa seria a convenção. Então, para nomes de classe, nomes de interface, começando com letra maiúscula, usando o camel case. Nomes de variáveis locais, também parâmetros e também variáveis de instância, todas em letra minúscula, e também paramétros, usando o camel case em caso de nomes compostos.
E para constantes, todas as letras maiúsculas. Agora falando um pouco mais a respeito da importância dos pacotes, vamos transferir a nossa classe aqui para dentro do pacote capítulo 1. E vamos aqui agora também tentar criar uma classe com o mesmo nome. Bem, não vai ser possível criar a mesma classe dentro do pacote com o mesmo nome, justamente porque pela sua organização no código você não pode colocar dois arquivos com o mesmo nome dentro de um mesmo pacote. Porém, nós podemos criar um novo pacote dentro aqui de capítulo 1. Outro pacote. Vou pôr aqui só apenas outro, somente para exemplificar, e vamos criar a classe lá dentro. Por quê? Agora o nome completo dessa classe, ele está junto com todo o pacote, né? Nós podemos dizer que essa classe Hello World, ela é a classe br.com.juliocnsouza, CJA, capítulo 01, outro Hello World. E essa outra é br.com, juliocnsouza, CJA, capítulo 1, Hello World. Isso dá unicidade para suas classes e evita conflito em seus arquivos. Por isso essa nomenclatura de domínio reverso é tão utilizada. É recomendada e muito utilizada para que o seu código ele seja único, né? A sua classe seja única e não tenha conflito com outras bibliotecas que você venha a usar às vezes em seu projeto. No exame também você é cobrado alguns conhecimentos básicos das principais APIs do Java. Vamos ver algumas delas aqui. Nós temos aqui a API, a Java Abstract Window Toolkit, ou seja, a AWT. Se nós vamos fazer um import aqui, nós conseguimos visualizar o pacote. Ela está dentro do pacote Java. AWT. Dentro desse pacote existem classes e interfaces com funcionalidades para a criação de gráficos e também funcionalidades para manipulação de imagens. Outro pacote bastante importante, que também é cobrado no exame, é o Swing. Opa. Bem, o que está presente no pacote Swing? Ele inclui classes e interfaces que nos dão suporte à criação de componentes leves para interface com o usuário, geralmente utilizados em aplicações desktop. No pacote java.io, como o próprio nome diz, nós encontramos classes e interfaces com funcionalidades de entrada e saída de arquivos, string de dados e também serialização. Dentro do pacote java.net, nesse pacote estão as classes e interfaces que dão suporte a funcionalidades de rede e a sua extensão está dentro do pacote javax.net. Dentro do pacote java.util, nós encontramos as principais funcionalidades, as principais utilidades da API do Java.
Dentro desse pacote nós encontramos classes e interfaces que dão suporte ao framework de coleções em Java, também datas e internacionalização. Bem, então nessa primeira parte nós vimos aqui a estrutura de uma classe, o que são pacotes, né, para que servem, o que são imports, como nós podemos utilizá-lo, e também vimos um overview de algumas das principais APIs da biblioteca do Java, que já vem junto com o seu JDK. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail. Até o próximo vídeo.